Hoje estou falando para vocês nesse dia 30 de janeiro de 2025. Está terminando o primeiro mês deste ano. Lá no domingo, principalmente na região sul, festa de navegantes ou Iemanjá para outras religiões, aonde recebemos uma quantidade imensa de religiosos que acreditam e fazem procissão para esta santa. Já o quarto Instituto de Pesquisa mostra a queda de popularidade do presidente Lula no Nordeste. Mas falamos por que no Nordeste? Mas é em todo o Brasil, mas lá porque é o maior celeiro da eleição do presidente Lula, inclusive na população mais pobre e mais humilde. A queda está sendo vertiginosamente está caindo vertiginosamente e não é um único instituto. O quarto confirmou essa estatística. Já a primeira-dama, a Janja, trocou o responsável pelo acervo pessoal do presidente Lula. Vejam só que moleza, e ganham bastante, mas ela fez nova escolha. A transparência ainda continua exigindo os gastos da Janja, que ainda estão em sigilo. Basta dizer que ela tem um gabinete junto ao Palácio do Governo. O estranho é que, em depoimento à imprensa, um desses deportados dos Estados Unidos, ilegais, um brasileiro, ele é um influencer, ele declarou não ter documentos, que estava há 15 anos nos Estados Unidos, mas lá ele alugava casa, andava de carro, viajava de avião. Será que isto é tão fácil assim? Se aqui no Brasil isto não é possível, eu acredito que ele possa ter, então, documentos falsos. Essa razão é que ele foi deportado. Lá nos Estados Unidos, o presidente Trump declarou integral apoio ao rompimento total de Israel com a agência da ONU para refugiados palestinos. Basta dizer que aquele ataque lá no dia dos terroristas, eles acusaram que tinham integrantes da ONU, inclusive. Esta é a razão por que Israel agora tomou essa atitude. Na nossa economia, o agro está sendo prejudicado. Uma notícia da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, eles suspenderam a importação da soja do Brasil e levantam um debate sobre o modelo do agronegócio brasileiro. Mas vamos passar um vídeo a vocês da hipocrisia da esquerda sobre aquele 1 percentual da taxa de juros da Selic, que foi determinado agora pelo Conselho do Banco Central, mas agora eles não têm o presidente para criticar. É Galípolo, indicado pelo presidente Lula e, consequentemente, pelo PT. Políticos do PT criticaram ontem o Banco Central por elevar a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano, mas minimizaram o fato de a decisão ter sido tomada de forma unânime, inclusive com o apoio dos diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora são maioria no Comitê de Política Monetária, o Copom. Uma das militantes mais críticas a Roberto Campos Neto, a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, disse que, abre aspas, não restava muita alternativa, fecha aspas, ao atual presidente da autoridade monetária Gabriel Galípolo. O aumento de 1 ponto percentual nos juros básicos era consenso no mercado e Galípolo, lembrando, foi indicado por Lula.
Em seu perfil no X, antigo Twitter, Gleisi afirmou que o aumento já havia sido determinado desde dezembro pela antiga direção do Banco Central. A primeira reunião do Copom de 2025 foi realizada na terça-feira, dia 28, e também na quarta-feira, dia 29. Segundo a congressista, abre aspas, não há explicação nos fundamentos da economia real, fecha aspas, para o aumento. E ela ainda diz que restam desafios para reposicionar as expectativas do mercado e a orientação da instituição que dirige, por meio do sistema de notas da comunidade. E está aí o pavor da esquerda e a razão por que eles querem controlar as redes sociais. Agora, notas da comunidade dão direito e voz às pessoas e evitar que cometam fake news, principalmente a esquerda, porque a direita já tem outros órgãos que checam. Mas vejam aí essa checagem, o que não foi nada bom, principalmente para a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT. Já tem mais de um ano de governo e eles continuam sempre botando defeito ou a culpa em gestão anterior. Nunca é a atual, mas o tempo está passando e não é possível. Tem que tomar uma atitude agora. O que o governo federal vai fazer? Não importa o que aconteceu. Ele é responsável pela nossa política econômica. Usuários do X adicionaram uma correção na publicação da petista. Vou pedir até para o Edson mostrar isso aí para a nossa audiência. Informaram que a taxa de juros não é determinada previamente e que mesmo que haja uma indicação anterior para as reuniões, os integrantes do Copom se reúnem e votam a decisão com base na situação econômica do momento. Ou seja, Pitoli, Gleisi Hoffmann foi até as redes sociais fazer uma crítica com bastante fake news contra o Banco Central e levou uma checagem do X. Ela foi. Ainda falando daquela troca de reféns entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o Hamas libertou mais 3 reféns israelenses e 5 tailandeses que estavam sob o seu domínio. Houve também um acidente muito grave em Washington, nos Estados Unidos, um choque de um avião com um helicóptero. A bordo de um helicóptero militar estavam 3 soldados lá e, ao que se sabe até este momento, tivemos 64 pessoas mortas no total. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 500 novos servidores penitenciários são nomeados. Mas, pelo segundo ano consecutivo, em 2024, o índice de criminalidade no Rio Grande do Sul caiu. Mas o agradecimento do governador Eduardo Leite é reajuste zero na área da segurança. E ele quer ser candidato à presidência da República em 2026. Eu acredito que servidor público do Rio Grande do Sul não vai votar em Eduardo Leite em hipótese alguma. Com essa nova alta da taxa Selic, o Brasil continua em segundo lugar no ranking de maiores juros reais do mundo. A gasolina e o diesel subirão em fevereiro por causa do ICMS. O impacto na bomba, segundo dizem eles, não tem nada a ver com a Petrobras. O Banco Central, lá dos Estados Unidos, mantém juros no mesmo patamar, apesar da pressão de Donald Trump pelo corte. Na área da saúde, Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, tem 34 casos confirmados de dengue desde o início desse mês, ou seja, deste ano. Lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recuou e cancelou o congelamento de gastos com assistência nos Estados Unidos. Mas Javier Milei, dando um exemplo de como se trata a economia e agora dando demonstração não só ao Brasil, ao mundo, o que se deve fazer para reforçar a sua moeda, o que não acontece com o nosso real,
que é desvalorizado dia a dia. Agora, ainda falando sobre os principais países das Américas, é preciso olhar para a América do Sul, porque na Argentina o presidente Javier Milei determinou a eliminação de impostos sobre carros e motos. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Luiz Caputo, que afirmou que a medida foi tomada para reduzir o preço de venda dos automotores e também facilitar o acesso da população aos veículos. Os impostos para carros com valor entre 41 e 75 milhões de pesos cairão 20%. E os carros acima de 75 milhões de pesos, a alíquota cairá 17%. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump quer usar Guantánamo para prender até 30 mil imigrantes. O Brasil tem o maior número de casos de Covid-19 dos últimos 10 meses. Já o PT convocou a Meta para dar curso sobre redes sociais e a dirigentes após chamar o Zuckerberg, o dono dessa empresa, de troglodita. Já a OMS, ela vê com preocupação a suspensão dos recursos dos Estados Unidos para o HIV. Na nossa economia, aquela taxa das blusinhas compras no exterior diminuíram em 2024, mas a arrecadação do imposto cresceu em 40% e bateu recorde. Mas essas são algumas das notícias que eu trago a vocês nesse dia. Eu espero que, além de assistirem o nosso vídeo na íntegra, que curtam, comentem, compartilhem, deem o seu like de positivo e se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.